Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft Windows para usuário. E hoje, tema festivo aí, primeira vez que eu coloco esses teminhas aí do meu gravador de tela, do meu Screencast Recorder que eu estou utilizando, um dos, né, que eu utilizo, que é o Loom, porque hoje, vou lá, 4 de novembro, aniversário aqui do Casemiro, né? Então vamos colocar um tema festivo aí para essa aula de Windows 11. Segunda aula do módulo já de mão na massa. Falamos de telas, exibição de telas na aula anterior, e hoje a gente vai falar de som, de áudio. Como é que a gente configura o áudio corretamente, quais são as opções, tá? Deixa eu tirar aqui porque fica muita poluição visual, não estou acostumado. Então vamos lá. Menu iniciar, configurações, tá? E você vem aqui para sistema. Então, para que você entenda, o nosso treinamento de Windows 11 para usuários aqui, ele vai seguir a sistemática do painel de configurações, do painel moderno de configurações. Esse aqui está sendo o substituto do antigo painel de controle, que já existia desde as versões que me entendia por usuário de computador aí. Versão de Windows XP, de repente, eu já via lá o painel de controle, isso mesmo, XP. Né? Vista, 7 e assim por diante. Microsoft está removendo cada vez mais as opções do tradicional painel de controle e colocando aqui no de configurações, que é moderno. Então, em algum futuro aí, a Microsoft já não vai ter mais o painel de controle tradicional. E aí nós temos um sistema hierárquico a ser seguido aqui, né? Cada parte aqui dessa coluna lateral esquerda vai ser um módulo do nosso treinamento. Então nós temos um módulo de configurações, sistemas, depois configurações Bluetooth e dispositivos, configurações rede e internet. E cada um deles, por sua vez, vai ter as suas opções e subopções. Então tem assunto pra caramba, ó, o assunto da aula anterior aí, ó. Teve coisa pra caramba que a gente falou aqui. Que cada um que tem aqui a gente entra, ó, e tem mais opções para mexer. Não é pouca coisa, tá? Então, o bom é que esse painel está sendo formatado desse jeito, onde tem uma sistemática que você se encontra rápido, né? Porque tem uma sequência lógica de macro itens e micro itens ali. Então, nós estamos em sistema, som, tá? Aqui você vai poder organizar níveis de volume, saída, entrada e dispositivos no geral, né? Um dispositivo de saída de áudio é um fone, é uma caixa de som, é um auscultador, como alguns falam, né? É onde sai o som, onde sai o áudio. E entrada de som é microfone, é por onde entra áudio, nada mais do que microfones, ok? Essa é a primeira forma de chegar até esta parte aqui, ó, de configurações de som. A segunda forma, que eu gosto bastante, é aqui, ó, diretamente. Tá vendo aqui essa área que a gente chamava antigamente de Systray, ou bandeja do sistema para quem é mais antigo aí, agora chama-se área de notificações da barra de tarefas, toda essa área aqui, né? Com esses ícones aqui de sistema que carregam em segundo plano. Você vai ver aqui perto dos ícones do OneDrive, o OneDrive for Business, de sincronia com nuvens. Estou usando o microfone, isso aqui já é uma novidade das versões mais recentes do Windows 11, que vai mostrar quando o microfone da sua máquina ou algum dos ou os microfones da sua máquina estão capturando áudio, tá? Para você se ligar que está transmitindo áudio em algum software, em algum programa, em algum app, tá? E aí você tem aqui o sinal da internet, no meu caso, internet cabeada, vai mostrar aqui um computador com um cabinho ali, né, o RJ45, é a reprodução em forma de ícone. E chegamos então ao último, que seria o fonezinho, né? É uma saída de som, aquele ali é um megafonezinho ali, pequenininho, tá? Tá mostrando headphones porque eu tenho aqui uma configuração de headphones. São nesses headphones aqui que está configurado nesse momento a saída de áudio, tá? Mas o que eu queria mostrar, a princípio, é clicando com o botão direito, eu tenho aqui, ó, soluções de problemas, abrir o mixer de volume e configurações de som. Vamos inicialmente para configurações de som. Chegamos até onde nós já tínhamos chego da última vez, que era por aqui, que foi por iniciar, né, caminho completo. Configurações, sistema,
som, tá vendo? Aqui já foi um botão direito e um clique, tá? E também dá para chegar por aqui, ó, na pesquisa, olha só, configurações de som. Se você clicar lá e pesquisar, já aparece aqui, ó, melhor correspondência, configurações de som, vai para aquele lugar que a gente estava, em um terceiro formato, em uma terceira opção de chegar lá. E tem as micro opções, que são as sub-opções ou subseções que tem abaixo das configurações gerais de áudio, tá? Opção de mixer de som, escolher dispositivo de saída, a gente vai ver isso aos pouquinhos, tá? Então, o que que a gente tem logo aqui de início? Saída. Escolher onde reproduzir o som. Que é que eu falei para você? Aonde o som vai sair, né? A saída de som. As caixas de som, sejam elas pequenas, grandes, USB, P2, enfim, o tipo de conexão vai variar com a máquina. Às vezes você usa aquelas saídas que tem atrás do seu PC, já da placa-mãe, né? Da motherboard, que são saídas e entrada de áudio, P2 para você conectar microfone, P2 para você conectar fone de ouvido que tem conexão P2, né? São placas, é uma placa conhecida porque já tem há muito tempo nos mais tradicionais PCs aí. Em algumas máquinas, em alguns PCs, fica na frente, como no caso da minha aqui. Entrada de som, microfone e áudio, né, que é a saída de som, que é este caso aqui, fica na frente do computador ou do lado, vai variar do seu chassis aí, né? Vai variar da carcaça do seu computador e da sua placa-mãe, onde que foi configurado as opções de entrada e saída de som, tá? Às vezes você tem uma placa dedicada de som conectado à sua placa-mãe, uma placa de áudio dedicada, aí vai sair por trás, ou você configura para sair na frente, nos conectores da frente. Às vezes você está conectando um headset é quando tem os dois, né? Quando você tem os fones de ouvido, às vezes ele é monoauricular ou biauricular, né? Dois, esquerda e direita, orelha esquerda e direita, ouvido esquerdo e direito, e ainda tem um microfone aqui. Então tem entrada de som no microfone e saída de som dos auscultadores. A gente fala headset, tá? Muitos headsets e alguns fones também, é que é mais comum headset por conta do microfone. Eles são diretamente USB. Eu usei um da Jabra há muito tempo, Jabra 2400 UC, né? Unified Communications, comunicações unificadas. Vou colocar na tela as imagens aí para vocês, que é USB. Eu tô com ele aqui do lado, tá? Esse aqui, por exemplo, é só áudio, é da AKG esse aqui, tá? Um modelo da AKG, muito bom. Esse aqui é um fone para audiófilo, eu uso mais ele para editar vídeos, porque eu preciso de uma precisão maior, eu preciso de profundidade de áudio, eu preciso escutar de fato todas as nuances que o meu microfone, meu dispositivo de entrada pôde gravar. Então eu uso um fone mais profissional para editar, tá? Para escutar geralmente os sons do computador, que é esse aqui, tá? Que a gente está selecionando. Ele tá como headphones, mas é o AKG. Ele tem uma entrada P2 profissional, tá? Tem o adaptador P10 também, mas ele tem uma entrada P2 tradicional. Eu tenho o meu monitor aqui, que é esse que eu estou gravando com vocês aqui na frente, é um LG, ele aparece para mim como LG Ultrafine, tá? Porque ele tem saída de som. Então, assim, quando eu não estou ouvindo nada, muito, assim, quando eu não estou assistindo um vídeo, um filme, algo que eu preciso prestar mais atenção, e muito menos quando eu estou editando o vídeo, né? Porque quando eu estou editando o vídeo, eu uso meu fone profissional da KG, como eu falei para vocês agora. Eu uso o meu monitor para ouvir sons tradicionais ali de alertas do computador, eu deixo o próprio monitor alertar, é suficiente para mim. Alguma coisinha que eu assisto também de vídeo rápido é suficiente para mim. Ele tem até um som bom, vai depender aí da tecnologia de caixa de som, de hardware de som, do seu monitor, se você quiser usar embutido. E aí eu vou ter também as saídas de som via USB, via P2 para caixinha de som, que tem N no mercado, ou até para monitores de áudio, como também eu já tenho um vídeo no canal, eu acho que não sei se é no canal de tecnologia ou de reviews, aonde eu falo sobre um monitor de áudio que eu comprei e configurei aqui. Ele tem até conectores específicos, né, que tem que ir no computador, entre eles, ele tem que ter alimentação de energia própria. Então, independente do dispositivo que você vai utilizar, por exemplo, para reuniões, eu já gosto de usar um fone de ouvido Bluetooth, tá vendo?
Ele não está conectado aqui, mas eu tenho um vídeo sobre ele também, que é da própria Microsoft, tá? Eu conecto o USB, o donglezinho dele sem fio USB numa porta USB da minha máquina e pronto. Ele está carregadinho aqui, eu ligo ele tem algumas horas aí para funcionar no dia. Eu coloco para cima o microfone e ele já coloca no mudo automaticamente, fica com a luzinha vermelha para sinalizar para todo mundo que eu tô ocupado, melhor, quando eu abaixo, né, a luzinha vermelha acende, sinalizando para todos, ó, Casemiro tá ocupado, tem uma luzinha vermelha acendida lá, ele tá em ligação ou ele tá escutando alguém no fone. Então, para reuniões do Zoom, reuniões online, do Google Meet, do Microsoft Teams, eu prefiro mobilidade, né? Então, um fone de ouvido Bluetooth, que tem uma ótima qualidade, uma excelente qualidade, dependendo do modelo que você tiver aí, você vai ter até recursos avançados, como, por exemplo, supressor de ruído, né? Para tirar os ruídos ambientes aqui, o áudio ficar mais limpo do seu microfone para onde você está trafegando na reunião, e também essa é a versão ativa, né? E tem a versão passiva, que é o áudio que você escuta das outras pessoas. Se vem barulhento, esse recurso no próprio headset, ele também reduz, né? Ele dá uma limpada ali. Tem como fazer isso no pós-produção também, mas aí a gente passa a falar de edição de vídeo, né? Eu tô falando em tempo real aqui para você escutar. Então, para você ver, para reuniões, para o dia a dia, gosto de estar com as minhas duas mãos livres para mouse, teclado, folhear documentos, manejar um outro dispositivo, um celular, um tablet, atender um telefone de mesa. Então, por isso que eu gosto de um headset que é Bluetooth, sem fio. Para editar vídeo, esse aqui, ele é com fio, profissional. Ou os meus monitores de áudio, tá? Que aí não ficam restritos aqui, eles ficam na mesa aqui, posicionados assim de frente para mim, um pouco mais altos assim, né, com a sala com a acústica tratada, né, um som realmente, um subwoofer potente, né, sons graves potentes, também serve muito para editar vídeo, ou para realmente, se eu quiser uma qualidade de áudio, ali assistindo um vídeo, assistindo um filme, alguma coisa. E quando é coisa mais básica, o próprio monitor já dá conta. Então, isso quer dizer que eu posso ter vários dispositivos de saída de áudio no meu setup aqui, né? Às vezes você tem um só, às vezes você tem duas opções, é aqui que você vai mudar, tá? Então, por exemplo, ó, se eu mudar para LG, qualquer som, deixa eu ir aqui embaixo, que ele mostra esses controles do sistema operacional, e aqui embaixo eu tenho o controle de volume básico. Eu vou clicar aqui, ó, eu tô no volume número 29, vai de 0 a 100, ó. E quem vai emitir o plam, plam, plam é o monitor, tá? Quando eu troco para headphones, eu já não ouço mais, porque eu não tô com o meu headphone, meu AKG, ele tá ali, mas vai fazendo o AKG. Se eu coloco ele no ouvido, nos ouvidos, aí eu escuto o plam, plam, tá? E assim por diante, ok? Aqui no caso, ele tá mostrando o fone de ouvido do AT 2040 USB, que é um microfone que eu tenho, eu tô usando ele para falar com vocês agora e gravar esse vídeo. Eu falo, mas é microfone ou é fone? Não é que esse microfone ele tem uma tecnologia que, se eu plugo um fone auxiliar nele, no P2 dele, eu escuto através dele, só que com o microfone plugado nele. Eu não preciso conectar o meu fone direto na interface do computador. Posso plugar nele e ele vai fazer eu ouvir no meu fone, né? Então, por isso que ele tem a opção aqui também. Se eu selecionar ele agora, ele tá só o microfone, não tem fone nenhum plugado nele, não vai sair áudio nenhum, tá? Aí eu tenho aqui o meu driver virtual, aparece como digital áudio. Tá vendo, ó? High Definition Audio Device. Isso aqui é para ele ficar preparado para quando você conecta aquelas mesas de som, sabe, aquelas interfaces de áudio mais profissionais, que você conecta dois microfones, XLR, P2, P10, você conecta, por exemplo, um instrumento musical, vai gravar instrumento musical mais voz, né? Vai fazer realmente uma produção aí com o seu computador. Aí você conecta uma mesa digital, né? Uma mesa de som, que a gente chama, ou interface de áudio, que a gente chama, né? Geralmente via USB você conecta, e aí você tem as outras conexões dos microfones, dos dispositivos de entrada de áudio. E aí esta mesa processa de forma mais profissional, mais rápida, mais potente o áudio e passa pelo USB para a máquina, unificando inclusive com canais de áudios separados ali, né?
São assuntos mais avançados, mas que é bom para que você está fazendo a introdução aqui, o treinamento de Windows, saber que isso existe, tá? E por último, vocês estão vendo aqui um tal de E23 NVIDIA High Definition. Isso aqui é um virtualizador de áudio. É porque eu tenho um software da NVIDIA aqui, que é a minha placa de vídeo, né? Minha placa gráfica, minha GPU, que faz também alguns processamentos via placa gráfica. Então aparece aqui como se fosse uma saída de áudio física, mas não, essa aqui é virtual, tá bom? Então tá aqui, ó, escolher aonde reproduzir, é só escolher, mas você não precisa vir até configurações, sistema, som e saída para poder você trocar, descobrir quais são as saídas de som que você tem no seu computador e trocar. Não. Se você tiver aqui no seu, ó, trabalhando em qualquer lugar, inclusive com nada, tô com nada na minha frente aqui, só com a área de trabalho. Basta você vir aqui no ícone de fonezinho aqui, né, de megafone, de alto-falante, e aqui você já troca, ó lá, selecionar uma saída de som. Pronto, as mesmas que apareceram lá estão aparecendo aqui, olha que legal, tá? Dispositivos de saída e as outras opções aqui que a gente vai ver já já. Ok, vou até minimizar para a gente passar para o próximo aqui, que é o volume, ó. O mesmo volume que eu posso diminuir aqui, ó, eu mexendo aqui, tá vendo que ali em cima também reproduz? Porque é a mesma coisa, se eu mexer aqui, lá embaixo também, tá? É o volume de fato. Esse volume hoje é interessante mostrar que nas versões mais recentes do Windows, e para que vocês saibam, né, eu já estou na 25H2, é bom que você tenha sempre sua máquina atualizada aí, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, configurações, sistema, aí a gente vai lá para baixo na última opção, que é sobre, e aí aqui ele exibe a versão do Windows, olha só, 25H2, tá? Windows 11 Pro, compilação, o build, né, como as pessoas falam, 26.22.0.7051. Foi instalada ontem. Hoje é meu aniversário, dia 4 de novembro, 3.8, aniversariando aí. E ontem, 3/11, foi instalada essa build. Eu devo ter rodado algum update ontem no Windows Update aqui. O que acontece? Nas versões mais recentes, tá? 24H2 já tinha isso. Só não vai ficar com versão muito atrasada aí, eu não recomendo. Eu recomendo que você tenha sempre seu Windows muito bem atualizado, tá? Quando você pausa o mouse em cima, hoje você tem a informação, sem clicar em nada, ele já te mostra qual é o dispositivo de saída que está setado, configurado, que é o headphone, é o meu AKG, e qual é o volume, 34%. Quando eu, ao pausar o mouse, isso aqui chama-se movimento handover, que é o passar de mouse em cima. Quando eu uso o scroll lock do mouse, o scroll lock é essa bolinha aqui, ó, que vai para cima e para baixo para fazer rolagem nas páginas de qualquer página, navegador, enfim. Mas pausando aqui em cima, olha só, indo para cima ele aumenta, olha só, e indo para baixo ele diminui. Tá vendo, ó, 38, ó lá, ó, aumentei, diminuí. O que eu tô fazendo aqui? Eu estou mexendo no scroll lock do mouse, é uma forma bem bacana de você fazer isso aí. Meu teclado, no caso, um teclado que eu gosto bastante, ele é sem fio, da Logitech. Eu vou fazer um review dele no canal depois, no canal de reviews. Ele tem teclas especiais aqui em cima, tá? Não sei se vai dar para ver, por exemplo, ó. Essa aqui é a calculadora, tá vendo? Eu vou apertar, vocês vão ver que ela vai aparecer aí. Ó que legal. Muito bacana, eu gosto muito desses teclados com essas funcionalidades especiais aqui, vai depender do modelo de teclado que você comprou, senão eu teria que vir aqui, ó, menu iniciar, digitar calculadora, que é o tradicional para poder abrir, leva muito mais tempo, né? Então, como calculadora para alguns é um software que é utilizado frequentemente, fica bem próximo aqui. Uma outra coisa que fica próximo aqui é a parte de e-mail, ó lá, cliquei no e-mail, abriu o Outlook, olha que bacana. Que no caso é o meu software de e-mail padrão, poderia ser outro, tá? Abriu mais uma instância, né? Porque tinha uma instância já aberta aqui. Tá vendo? E você pode depois configurar, personalizar, homepage e tudo mais. Mas aqui tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar também aqui, ó. Volume, aumentar volume, tá mais para cá. Aqui, ó, tá vendo? Aumentar volume, mutar e diminuir. Isso aqui é bem legal. Por exemplo, eu vou clicar no mutar. Quer mutar? Pronto, ó lá, foi pro 0, tá vendo, ó? Ó o xizinho aqui. Cliquei no mutar de novo. Ó, e aparece esse
handoverzinho que sobe aqui, é um controlezinho que tinha no Windows 10 só na parte esquerda superior. Ele era meio flat, porque todo Windows 10 é flat, né? Não tem a mesma interface, UX, User Experience do Windows 11. A gente vai comentar sobre isso durante o treinamento, com novos materiais, com um novo conceito de design, etc. Agora é no centro aqui. Você pode personalizar, inclusive, em 3 lugares onde ele vai aparecer. Diminuir o som. Olha lá, vou diminuir por aqui, olha lá, 30, 28, pelo especial do teclado, tá vendo? Vou aumentar, 22, 24, 26, 28, tá vendo? 30. Eu gosto bastante porque tá ali fácil, é só clicar ali, muito mais rápido. Então são várias formas da gente mexer nesse volume, tá? Muito importante explicar também. Deixa eu voltar para cá, voltar para som, tá? Ok. Áudio mono, o que que vem a ser isso aqui? Bastante atenção nisso aqui, tá? O que que é um áudio estéreo? Esquerda e direita. O que que é um áudio mono? Apenas esquerda ou apenas direita. Uma faixa só, um lado só. Você já ouviu falar de estéreo? Estéreo é o contrário de mono. Nos áudios estéreos que tem nas televisões, nos computadores, nos dispositivos que emitem áudio, se você tem um áudio estéreo, você percebe uma profundidade de áudio. Você percebe que o áudio começa aqui e depois parece que ele passeia ou pela frente, ou por cima, ou por trás, e ele vai parar aqui. Por quê? Porque nós temos 2 lados, sempre 2 lados. Lado direito, lado esquerdo, nesse meu caso aqui, né, com esse fone. Se fosse um fonezinho daquele que tem os fiozinhos, mesma coisa. Lado direito, lado esquerdo, intra-auricular. Se fosse caixas de som, sejam elas pequenas, grandes, sejam elas monitores de áudio, você vai ter uma caixa na sua direita e uma caixa na sua esquerda. Um áudio estéreo é aquele, por exemplo, que você está assistindo uma televisão, ou você está assistindo algum filme no seu computador, vamos falar de caixa de, ou pode ser fone ou caixa de som mesmo. E você, sei lá, tá acontecendo alguma coisa que alguém passa assim, sei lá, um personagem passa, vum. Você sente que o som começa nessa caixa e depois passa para outra, isso é estéreo. Então elas funcionam de forma diferente, né? Elas têm profundidade, elas têm tempo, elas têm essa dinâmica. O mono não. No mono, quando você configura mono, você pode até ter 2 caixas, 2 fones de um lado ou de outro, mas você vai escutar o mesmo áudio aqui e aqui. Eles vão estar duplicados, replicados. Muita atenção com o caso da acessibilidade, pessoas com necessidades especiais, auditivas. Você pode encontrar colegas de trabalho, pessoal aí da sua escola, na sua casa, onde você está usando o seu computador Windows, que é surdo de um ouvido, ou tem perda proporcional de um ouvido. Escuta normal nesse aqui, esquerdo, mas nesse aqui tem uma perda de X%. Ou é totalmente surdo desse ouvido aqui, direito, ou do outro ouvido. Quer dizer, ele vai escutar só por um. Como é que você faz? Entregando um dispositivo onde a entrega do áudio ela é estéreo. Ele vai ouvir só metade da história. Quando chegar aqui, tá surdo, não ouve mais o que está acontecendo. É estranho, então você tem que pensar na acessibilidade. O Windows, inclusive, tem muito isso forte, tá? Então, pensando nisso, a Microsoft, ela habilitou isso aqui, ela inventou isso aqui no áudio mono, para quê? Para que se você tem esses cenários, você liga, ó lá, áudio mono, você liga e o que era estéreo vira mono. O que está reproduzindo do lado direito do fone ou da caixa vai reproduzir igual do lado direito e do lado esquerdo, tá? E aí essas pessoas que têm necessidades especiais vai escutar tudo. Pelo ouvido que ouve bem, mas vai escutar todo o som, toda a história do som, tá? Bem legal isso aqui. Agora nós chegamos nos dispositivos de entrada. Microfone, pessoal. Dispositivo de entrada, microfone. Muito que bem. Eu estou utilizando uma webcam com vocês, que eu adoro, sou fã. Sempre falo dela quando possível. Inclusive, se quiser comprar, link na descrição, tá? É uma webcam excelente. Iluminação, tecnologia, enquadramento. Ela é 4K, inclusive, atende HD, Full HD e 4K, tá? Que é a Logitech Brio. Ela chama-se Brio. Alguns chamam de Brio 4K porque a exclusividade dela é ser 4K. Inclusive, ela tem tecnologia Windows Hello para você fazer
Face ID, né? O Face ID é da Apple, eu sei, mas escaneamento facial por inteligência artificial no infravermelho, que é um componente que ela tem, e você logar rapidinho na sua máquina no Windows Hello pelo escaneamento facial. É muito boa, eu sou fã dessa webcam. Não é à toa que eu não troco ela por outra ainda hoje, tá? Então tá aqui, ó, ela tá aparecendo. Aí você fala, Casimiro, mas por que tá aparecendo como entrada de áudio se ela é webcam? É porque a maioria das webcams, além de ser uma webcam, uma câmera que captura vídeo, né, que vocês estão me vendo aqui, ela também tem um microfone embutido, que na grande maioria das vezes não é um microfone com alta qualidade, como um microfone dedicado, um microfone de estúdio. Aí vai ter aí as cápsulas e tecnologias, né? Cardioide, condensador, etc, etc. Portanto, eu poderia estar utilizando o áudio dela sim, é até muito bom o áudio dela se eu estou num ambiente mais silencioso, tá? Mas, para o áudio específico, eu estou utilizando, inclusive, estou utilizando para gravar esse vídeo com vocês aqui, o Audio-Técnica 2040 USB, que é excelente, a qualidade de áudio dele é excelente, tá? Então você vai ter todos os dispositivos de entrada de áudio aqui. Ah, tem mais um monte de microfone conectado, mais um monte de webcam com microfone. Tudo que tiver de entrada de áudio vai aparecer aqui para você, justamente para que você possa, ao expandir, verificar de que dispositivo se trata, verificar se está com algum problema, tá vendo? Ó, esse dispositivo está em uso no momento. Detectou que tem algum software utilizando, e é o Loom, o software que eu estou gravando com vocês, tá? Áudio, permitir que o aplicativo e o Windows usem esse dispositivo, você pode bloquear o uso do dispositivo, olha que bacana. Formato, olha só, quantos canais, quantos bits, qual é a qualidade dele, tá vendo? Ele tem qualidade de estúdio, tá vendo? Ele vai desde a qualidade de CD, DVD, até qualidade de estúdio a 96.000 Hz, esse microfone aqui, tá? Então a qualidade de estúdio ele mostra também. Você pode renomear, tá? Olha lá, áudio USB genérico, verificar se há atualização de driver, tá? Volume de entrada, você pode ajustar qual é o volume, a captação que você tem via software também. Eu faço via hardware, tem uma chavezinha nele ali, e tem aqui via software também, tá? Você pode testar o microfone, não vou iniciar o teste agora, porque ele está em uso aqui gravando, tá? Olha lá, modo de teste para processamento de áudio de microfone, padrão ou comunicações, tá vendo? Você inicia um teste, volume 4% para teste. Do mesmo jeito que eu não falei, né, mas eu poderia ter entrado aqui, ó, em headphones, olha lá, que é a saída, e também ter as mesmas opções ali, tá vendo? Ó, volume, aprimoramento de áudio por inteligência artificial, efeitos, vai do seu dispositivo. Às vezes permite muito mais coisas aqui, tá vendo? Microsoft Audio Home Theater, Effects, efeitos de home theater, tá? Som espacial, tá vendo? Tá desativado, mas é compatível Windows Sonic for Headphones. São coisas mais avançadas, tá? Testar esse áudio também é possível. Desabilitar para não ser utilizado via software, tá? Se é o áudio padrão da máquina ou não, tá vendo? Ele é o áudio padrão da máquina. E aí ele vai mostrando aqui para vocês, tá? Cada um tem as capacidades de configuração. Ó, por exemplo, o áudio do monitor. Ele sabe que é um monitor, tá vendo? Olha as qualidades que ele atinge. DVD e 48.000 Hz apenas, tá? Já o meu headphone da AKG, olha lá, meu Deus do céu, 192.000 Hz. Por isso que ele é um fone para audiófilo. Eu vou colocar link na descrição também. Eu já estou há anos com esse cara, não troco para fazer edição profissional de áudio, podcast e dos áudios dos meus vídeos, tá? Durabilidade sensacional, tá? Até o momento, tá? Cabo de Kevlar, essa tecnologia que é militar. Você pode passar com a sua cadeira por cima que ele não quebra, que ele não parte, tá? Então realmente é feito para durar com altíssima qualidade. Olha só, 2 canais a 192.000 Hz, 32 bits, tá? Então, link na descrição para quem tiver curioso aí, quem quiser adquirir esse fone com fio. E assim teria também, se eu tivesse conectado na Microsoft aqui, que é o meu sem fio que eu falei para vocês, né, Bluetooth, você vai vendo aqui quais são as opções. Fone de ouvido, por exemplo, daqui, ó, do AT&T já tinha mostrado, né, e microfone, deixa eu expandir aqui e vir para cá, deixa eu ir para Logitech, ó, microfone da Logitech Brio, tem uma qualidade até boa, tá vendo, ó, qualidade de gravador de fita, de rádio FM, qualidade DVD. Quebra um galhão aqui, inclusive tá captando o áudio agora, tá mostrando ali, tá vendo, ó, 84, ó a chavinha, como quando eu falo,
ele vai captando. Por que que ali ele mostra? Porque eu não estou usando ele em nenhum software no momento. Então ele fica livre para poder você mexer com mais opções ali, tá? Iniciar testes e se é padrão ou não, ok? Reproduzir som, fechamos aqui. Esse é o padrão da máquina. Olha lá, volume. Aqui também está mostrando, ó, o volume principal, tá vendo, do microfone que eu estou utilizando. Ainda que eu esteja utilizando ele no Loom para gravar aqui, ele ainda consegue passar essa informação, compartilhar essa informação com as configurações do Windows. Bom, aí aqui você tem todos os dispositivos, tá vendo? Ó, solução de problemas com dispositivos de saída e dispositivos de entrada. Se você estiver tendo algum problema com dispositivo de saída de entrada, chiado, eco, replicação, estouros, tanto na saída de áudio quanto no microfone, você pode vir aqui nesses dois assistentes. Você clica e ele vai executar um assistente para corrigir driver, o que precisar, tá? Aqui embaixo você tem todos os dispositivos de som. Você clicando aqui vai mostrar todos, não vai separar o que é entrada e saída, claro, ele até separa aqui, mas mostra pelo menos uma tela de rolagem só. Fone de ouvido, no AT&T se conectar nele, que é um microfone na verdade, headphones, que é o meu AKG, digital áudio, esperando aí uma entrada digital de uma interface digital, USB, áudio digitalizado da placa de vídeo NVIDIA, e o meu monitor, tá? E as duas entradas aqui também. Da mesma forma, você entrando aqui, você vai ter as configurações que a gente viu lá. É uma outra forma de chegar naquelas configurações dos dispositivos de entrada e saída de áudio, tá bom? Então você vê que essa interface que o Windows 11 traz, né, é muito fluida, porque os menus são sempre muito bem inteligíveis, né? A gente consegue ver que daqui veio para cá, que veio para cá, que vem para cá e que tem essas opções aqui. É muito gostoso de trabalhar com esses menus do Windows 11 nessa interface Fluent Design que a Microsoft trouxe no Windows 11, tá? Deixa eu vir mais para cá. Ainda em avançado, nós temos o mixer de volume, tá? Então tá aqui, ó. Aqui ele vai conseguir, através da separação de dispositivos de saída e dispositivos de entrada, entender qual é o volume por aplicativo. Então, por exemplo, sons do sistema, plins, pluns e plans, o próprio Windows. Tá aqui, você pode baixar o volume dos sons do Windows ou aumentar separadamente. Olha só, tá vendo? E aqui, Loom Recorder Production, que é o software que eu estou utilizando para fazer a gravação disso aqui. Tá 100%, eu não vou baixar, senão vocês vão me ouvir fraquinho, mais baixo, tá? E você pode restaurar. Então, se eu tivesse, por exemplo, no navegador acessando um vídeo do YouTube, mesmo que estivesse dando pause, não tivesse play rolando, apareceria ali o navegador que eu estou usando, se é o Edge, se é o Chrome, se é o Firefox, mais uma linha com mais um controle separado. Por isso que se chama mixer de volume. É como se fosse um mix daquele hardware, né, daquela mesa de som, só que virtual aqui no seu Windows, tá? Bom, voltamos aqui. Esse mix de volumes pode ser acessado aqui também, tá? Olha aqui, ó. Ele fica aqui embaixo, ó, depois dos dispositivos de entrada e saída. Ó lá, mix de volumes os dois, sistema e Loom, tá? Entrou alguma outra... Abriu um Spotify da vida, um Apple Music, abriu qualquer outra coisa que tem entrada ou saída de áudio, gravador do sistema, que é uma novidade, que chegou também, um software gravador muito bom, vai aparecer ali para você, tá? Voltamos aqui para baixo. Mais configurações de som. Aí ele vai abrir uma janela. Essa é a única opção, tá vendo? Que vai abrir um pop-up e uma janela, já não fica tudo aqui. Que são opções mais avançadas, tá? Aqui são as opções legadas do Windows Vista 7, que já tinha, tá? Olha lá, você tem de novo os dispositivos. Aquele dispositivo que está emitindo áudio, ele vai informar aqui, tá? Você pode clicar em propriedades, olha só. Ele informa que tipo de conexão que é, as propriedades, o nome do fabricante, o nível, tá vendo, ó? Via software, você pode aumentar o grave aqui, virtualização de fone de ouvido, equalização de intensidade, desabilitar todos os aprimoramentos, tá vendo, ó? Configurações mais avançadas ainda, frequência, qual a frequência que está usando em hertz, os decibéis aceitos, tá vendo? Você pode testar, como é um fone, vai testar o áudio aqui, né? Em avançado, tá vendo quantos canais está utilizando, são aqueles mesmos perfis que a gente viu na tela anterior, mais uma ferramenta de teste, modo exclusivo, permitir aplicativos assumir o controle exclusivo deste dispositivo e dar prioridade a aplicativos no modo exclusivo.
Som espacial está desativado, por aqui também dá para ativar ou desativar. Lá por trás no painel principal a gente já viu que também dava, tá? Headphones, tá vendo, ó, com suas propriedades também. Opa, aqui é mais Pro. Ele tá na frente da máquina num conector 3,5 milímetros P2, tá vendo, ó? É um conector aqui na frente do meu PC, tá? O driver que ele tá utilizando, o controlador, né? Nível, aprimoramento, ó, avançado, som espacial também, ok? Aí eu tenho a parte de gravação, que são as entradas de microfone. Olha a minha Abril aqui, ó, emitindo, né, o nível aqui mostrando porque está capturando o áudio, tá? E esse aqui está sendo utilizado no Loom. Mesma coisa esses dispositivos, você pode ver as propriedades aqui, tá vendo? A TIT, ele é USB, ó lá. Escutar o dispositivo, sabe quando você precisar se escutar, ele faz uma réplica rápida. Cuidado que isso aqui às vezes dá um pane na cabeça, porque é você falando em cima de você mesmo, né? Mas é bom para você testar também algumas configurações do seu áudio, do seu microfone. Os níveis do microfone via software e os canais também que ele trabalha, com os quais ele trabalha. Tá vendo? O aplicativo assumir o controle também é exclusivo do dispositivo e trabalhar com modo exclusivo. Vamos aqui no da Logitech Brio, só para vocês verem que também tem as propriedades específicas para cada hardware, uma configuração respectiva. Aqui você tem os sons do Windows, tá vendo? Ó, sons padrões do Windows ou nenhum som, quando você não gosta que o sistema operacional não emita nenhum som, tá? Que ele fique bem silencioso. Coisas do Windows mesmo, tá? Os famosos plins, plans, plums que eu falo para você. Então, alarme de bateria nível crítico, ele tem um som específico, tá? Alarme de bateria fraca, asterístico, aviso sonoro padrão do Windows. Você vai selecionando aqui e vai testando aqui, tá vendo? Ó, som, aí você muda. O que você quer para, por exemplo, comando de menu? É nenhum, que é o padrão, ou você quer algum som? Aí você tem uma biblioteca de áudios aqui, ó, vai testando e vai aplicando para deixar personalizado as notificações sonoras do sistema operacional. Olha isso aqui que bacana, comunicações. O Windows pode ajudar automaticamente, ajudar não, ajustar automaticamente o volume dos sons diferentes quando você usa o PC para efetuar e receber chamadas telefônicas. Quando você tem um software de chamada telefônica, por exemplo, eu uso o Teams, né? O meu Teams ele tem o PABX ali dentro já, a telefonia, né? Poderia ser um softphone aí da vida, 3CX, né? Qualquer um que você utilize aí, uma telefonia VoIP, né? Eu uso, sei lá, solução XPTO qualquer. Hoje tem N no mercado. Eu gosto muito, tá? Eu uso o telefone no smartphone, no celular, que é móvel. Eu tenho um telefone de mesa aqui, mas o que eu mais uso é um headset sem fio para ter as mãos livres e telefonia no computador. Eu acho muito prático, tá? Com base no Microsoft Teams. Só que tem um sisteminha que é justamente esse aqui, que quando você está vendo um vídeo, ouvindo um áudio no computador e o seu sistema de telefonia toca, tudo que é de áudio abaixa bastante para poder não atrapalhar você atender a ligação rapidinho, não perder a ligação e fazer a ligação, atender, falar, desligar. Quando você desliga, automaticamente também o som volta para o volume original. Vamos supor que estava aqui, ó, no 30, que é o que está agora. O padrão é redução de 80%, ele vai reduzir 80% já de 30% que está aqui, né? Que é de 0 a 100, o natural do Windows aqui. Fiz minha ligação, atendi, desliguei. Quando eu desligar, ele vai voltar para 30% de novo. Bem bacana. Mas você pode mudar, tá? Você pode reduzir para 50%, para reduzir mais ainda. Não fazer nada, aí ele não reduz, fica tocando o que estiver tocando, vai atrapalhar a sua ligação, você tem que fazer isso manual, né? Eu acho legal isso aqui, né? Ou sem som, aí ele corta mesmo, tá? Aí ele corta tudo, bem seco, até que você desligue seu sistema de telefonia, de ligação ali, de VoIP, para ele voltar também. Cuidado que quando voltar vai voltar de uma vez só também, tá? Então essa é uma configuração mais avançada que a gente vem aqui no Windows para configurar em mais configurações de som. E é isso, tá? Ah, aqui, ó, posição dos indicadores de tela é justamente esse camarada aqui, ó, mais volume, menos volume. Aonde que aparece esse camarada? Aqui na base inferior, lado direito, esquerdo, superior, lado esquerdo superior, lado direito superior, pronto. Ali você vai definir onde que aparece esse pop-out, tá?
essa ferramentazinha visual mínima ali que vai mostrar que está acontecendo alguma coisa, está aumentando o volume, está abaixando e tudo mais, tá bom? Vimos então todas as opções de áudio e de som para você trabalhar com eficiência, com produtividade no seu Microsoft Windows. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.